me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I get a kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Seja bem-vindo a mais um Top 5 aqui no canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo. E nesse episódio eu vou estar respondendo as principais perguntas que chegam sobre treinamento, emagrecimento, ganho de massa muscular, nutrição, psicologia, comportamento e por aí vai. Então, sem mais delongas, a gente inicia o nosso episódio com as 5 principais perguntas que a galera enviou. Vamos nessa? Bora! Primeira pergunta: não se pode mudar o treino com frequência? Bom, algumas pessoas acreditam que a mudança do treino vai reduzir os resultados. Bom, primeiramente a gente tem que entender que no laboratório os estudos de fato condicionam as atribuições de recuperação ou até mesmo a maneira com que você vai realizar o movimento ou a progressão a cada semana da carga de uma maneira no qual no laboratório a gente consegue controlar. Mas na vida real, a gente não consegue controlar essas variáveis. Então, suponhamos que o teu aluno que num final de semana foi para uma festa, alguma coisa assim, e na segunda voltou mais cansado ou com uma recuperação reduzida, você vai manter o mesmo treino que você programou para ele? Não. Você não vai promover o mesmo volume, por quê? Porque ele já começa a semana mais cansado. Então você pode naturalmente fazer o quê? Ao invés de começar com um volume mais alto programado, você pode vir com um volume mais baixo. Ao invés de fazer 4 séries por grupamento muscular, você pode tentar 3, ou até mesmo você pode ajustar a carga com 20% a menos por conta desse cansaço e progressivamente ao longo da semana e aumentando isso. Isso é uma mudança de treino. Então, o que que acontece? A gente pode mudar o treino com frequência? Pode, justamente em função dessas variáveis ecológicas, ou seja, as variáveis da vida diária, as variáveis da prática. E isso justifica muitas vezes o quê? A possibilidade e flexibilidade do treinador que conhece essas questões vinculadas à recuperação, ou até mesmo como ele monitora essas variáveis, seja ela antes do treino com uma ferramenta que a gente chama de TQR, que é uma ferramenta no qual avalia de 0 a 10 o quanto está a recuperação do seu aluno antes do treino, ou até mesmo depois do treino, uma percepção de esforço, ou seja, o quanto o aluno, o praticante, identifica aquela carga em relação ao esforço que ele teve que ter de acordo com o treino. Quanto mais próximo de 10, maior é o esforço que ele teve que realizar, ou então com o maior esforço que ele percebeu a carga de treino como um todo. E aí isso é muito legal, porque a depender do treinamento, o profissional já tem uma ideia de como ele pode estar ajustando o dia seguinte, ou até mesmo o quanto de tempo de recuperação ele vai dar conforme esse feedback do aluno. E isso é muito importante, porque nós podemos ter pessoas que dormem melhor um dia, pior no outro dia, alunas que estão amamentando, ou até mesmo alunas com filhos de 0 a 3 anos, que necessitam de um cuidado maior, enfim. Então são coisas que na vida real isso podem interferir no processo de treinamento. Ou até mesmo um aluno que chegou atrasado no treino. Então é muito comum que você programou um treino, mas o aluno chegou 20 minutos atrasado. Então você pode trabalhar com estratégias de cluster, né? Ou seja, redução do tempo de recuperação e, por conta disso, uma redução da carga, para que por mais que você tenha um tempo aí de 30 minutos, ao invés de 50 minutos de treino, você consiga em 30 minutos ter o mesmo volume de treino que 50, mas usando estratégias diferentes. Então a pergunta é: não se pode mudar o treino com frequência para não atrapalhar os resultados? Não. Você pode mudar sim, desde que você saiba o que você esteja fazendo. Então, fica um insight muito legal aí, para a gente refletir e analisar que não é aquela coisa de tipo, esse é o treino, faça
e não vem me reclamar comigo. Não, não é, a vida não é assim. Mas beleza. Full body é um bom método de treino? Porra, essa pergunta é muito interessante. Full body é um método de treino no qual você treina o corpo inteiro, ou seja, tanto membros inferiores quanto membros superiores. E aí a pergunta é um bom método de treino? É um excelente método de treino. Vale muito a pena trabalhar com full body. Primeiro, se você tem o volume total de treino do seu aluno, ou seja, seu aluno consegue suportar 30 séries por grupamento muscular. Então eu posso, ao invés de diluir esses 30 séries, vou colocar 32 para ficar melhor a matemática. 32 séries por grupamento muscular na semana. Suponhamos que ele divide em ABC, vamos colocar assim. E aí ele treina peito e tríceps na segunda e na quinta, com 32 séries num total. Ou seja, ele faz 16 séries na segunda e 16 na quinta, somando 32, então 100% do volume. Bom, se ele tem 32 e faz isso em 2 dias, ele pode, ao invés de fazer em 2 dias, fazer em 4 dias. Só que ao invés de fazer 16 séries, ele pode estar fazendo aproximadamente aí, aproximadamente não, né? Ele pode estar fazendo aí 8 séries e vai dar essas 32 séries do mesmo jeito. Então ele poderia fazer 4 treinos e diluindo esse volume que ele só faria em 2 dias, em 4 dias. E o mesmo poderia ser feito com os outros grupos musculares. Então, em 4 dias, ele poderia fazer um full body nesses 4 dias. E até mesmo trabalhando com ênfases diferentes para cada dia. Ele poderia estar realizando o mesmo grupamento muscular, mas exercícios diferentes, dos quais ele poderia estar enfatizando um exercício em si, mesmo sendo do mesmo grupo muscular. Então, isso é muito interessante porque dá também o racional teórico de que a gente pode ter o mesmo resultado, tanto em mais dias ou menos dias na semana. Não quer dizer que quando eu treino 6 vezes na semana eu vou ter mais resultados. Não, eu posso treinar 4 e a partir de 100% do volume diluir isso em 4 dias e ter os mesmos resultados. Isso é interessantíssimo para quem muitas vezes não dispõe de muito tempo a poder treinar, ou talvez o trabalho requer muitas vezes dias diferentes ou logísticas muito distintas e que não poderia estar conseguindo realizar todos os treinos, todos os dias o treino estabelecido. E outra coisa muito interessante no full body é que você pode utilizar de estratégias de organização da ordem dos exercícios para otimizar ainda mais tanto a recuperação quanto até mesmo o gasto calórico. A recuperação você pode estar fazendo alternado por segmento. Você pode iniciar com um de membro superior, aí depois você vai para um de membro inferior e na sequência já vai para outro de membro superior. Por quê? Porque nessa transição de um de superior e outro para inferior, ou de um para inferior e outro para superior, você já consegue aproveitar um tempo que você daria de descanso se fosse um superior seguido de um superior. Você consegue ganhar alguns segundos em cada mudança, que no final do treino, somados, você conseguiria estar melhorando aí em 10, 15, 20 minutos de treino por conta exclusivamente dessa junção, fora o fato de você já estar recuperado, uma vez que ao mudar de segmento, você já está descansando o membro que você treinou. Pode ser, talvez, que se for o caso de membros inferiores e na hora de você fazer os superiores, nessa transição, você necessariamente tenha que ficar em pé. E como os membros inferiores já estão um pouquinho fadigados, o simples fato de você estar em pé em isometria de membros inferiores para realizar o exercício de superiores já está exigindo um pouquinho de inferiores. Então, uma possibilidade é faça o exercício de superiores, mas sentado, ou talvez deitado. Ou seja, escolha o exercício de superiores, mas que necessariamente você fará sentado ou deitado, porque dessa maneira você de fato implementa essa recuperação de membros inferiores sem ficar em pé em isometria.
Então, pensando nisso, full body é uma excelente estratégia, que vale muito a pena ser contemplada, tá bem? Show de bola. Pior divisão de treino semanal para avançados. Caramba, essa pergunta vai ser bem polêmica, mas os estudos mostram que uma das piores divisões de treino para indivíduos avançados, ou seja, aqueles que suportam um bom volume de treino, quando eu falo bom volume de treino, é um altíssimo volume de treino, é a divisão ABCDE, uma vez que a cada dia você pega um único grupo muscular e treina ele exaustivamente, tenta matar esse volume de treino total em um único dia. Como esse indivíduo avançado, ele suporta muito esse volume de treino, para que ele consiga contemplar isso num único dia, ele vai ter que ficar muito tempo na academia para conseguir fazer isso. E muitas vezes ele vai ter que ficar 2 horas e meia, 3 horas para conseguir fazer isso. E na prática isso não acontece. Então um indivíduo consegue suportar 40 séries, por exemplo, imagina ele fazer num único dia. Então, os estudos sugerem que protocolo ABCDE para indivíduos muito bem treinados pode talvez não conseguir extrair o máximo do praticante nessas condições. Então é muito válido e interessante a gente pensar nisso. E por mais que consiga, muitas vezes o tempo de recuperação que você poderia estar aumentando para tentar diluir esse volume, o número de séries, mas por conta desse baixo volume a ser compensado com maior carga, você precisaria de um tempo maior de recuperação. Então, muitas vezes as pessoas que justificam que ao invés de fazer 40 séries, mas se você fazer 24, 30, aumentando essa carga, porque a volume load é um valor matemático, você pode alcançar uma carga muito grande, mesmo assim, o que aconteceria? Você levaria muito tempo para fazer esse treino, porque a recuperação seria muito grande. Então, fica aí um insight do que os estudos sugerem que a BCDE pode ser não tão interessante para muito bem avançados. E só um adendo para que não fique a dúvida: como eu conseguiria avaliar se o meu aluno muito bem treinado ele suportaria um volume mais baixo em se tratando de séries, compensando com uma carga maior? Os estudos sugerem que os indivíduos que fazem musculação e que são muito bem treinados, a ponto de conseguir ter a mesma hipertrofia, mas com volume menor em relação às séries, precisa ter pelo menos 2,2 de índice de força muscular relativa no agachamento, como um sinal de treinabilidade. Ou seja, num teste de força, que o indivíduo tenha 100 quilos, para facilitar a conta aqui, uma repetição máxima tem que ser no mínimo de 220 quilos. 220 quilos, uma repetição bonitinha, com a excelente qualidade no agachamento, quebrando a paralela, ou seja, fazendo uma flexão de joelho ali que passe de 90 graus, ou seja, que coloque o quadril abaixo da linha do joelho. Isso é considerado aí um movimento ótimo, um padrão de movimento ótimo, com uma série. Então, se ele tem 100 quilos, a gente está falando de, no mínimo, 220 quilos para esse índice de força muscular relativa bata 2,2, no mínimo. Nessas condições, provavelmente, alguns estudos sugerem que, nessas condições, esse indivíduo sustente o que a gente chama de low volume, né? Ou seja, volume mais baixo e, consequentemente, e provavelmente ele consiga aumentar muito a carga e no valor matemático isso justifique que ele não precisa fazer muitas séries para ter o mesmo resultado. Então, só um adendo legal para a gente contextualizar essa questão. Perfeito? Progressão de treino mais eficaz é o aumento da carga? Não é. As pessoas acham que progressão de treino somente é feito com maior carga, ou seja, maior peso. Não. Existem inúmeras maneiras de se aumentar a progressão do treino, como tempo sob tensão, por exemplo, ao invés de 1 para 1 de cadência, você fazer 1 para 2. Isso é uma maneira de progredir treinamento.
Então, muito legal a gente pensar nisso. Progressão também pode ser em função do número de repetições, legal. A progressão pode ser na amplitude do movimento, aumentar a amplitude do movimento e, consequentemente, aumentar o tempo sob tensão, porque essa amplitude é maior, vale muito a pena. Então, é considerado uma progressão, inclusive até mesmo para você melhorar a hipertrofia do tipo de série. Nós temos uma hipertrofia em série e a hipertrofia em paralelo. Essa hipertrofia miofibrilar em série parece ser uma hipertrofia um pouco melhor, principalmente por conta da habilidade que o músculo tem de contemplar maior amplitude do movimento. Então, fica bem interessante nós pensarmos nessas condições como progressão aí do treinamento, perfeito? Então, já fica aí um insight bem legal de 3 possibilidades de progressão de treino que não sejam única e exclusivamente a carga. Show? E aí, por último, mas não menos importante, vale a pena usar o pullover no treino? Vale. Pullover, primeiramente, é um exercício que os estudos sugerem que ele é um exercício para peito. A maior solicitação do pullover é para peito, não é para as dorsais. Perfeito? Então fica um insight muito importante. Outra coisa muito legal que justifica o que muitas vezes as pessoas não fazem o pullover é a mobilidade de ombro. Então, um marombeiro que tem hipercifose, que tende a ter aquela anteriorização de ombro, com rotação interna, comum do marombeiro que não tem mobilidade, tem aquele peitoral muito encurtado, na hora de fazer o pullover, ele não consegue, ele sente muita dor no ombro. Então é muito comum as pessoas abdicarem o pullover e falar que não pega muito bem, não tem que fazer com carga baixa, então não compensa. Enfim, na verdade é porque não tem mobilidade de ombro. E se você não tem mobilidade de ombro, você limita os seus resultados, você aumenta as chances de lesão, porque você, por exemplo, você reduz o espaço subacromial e, consequentemente, você aumenta o estresse subarticular e, consequentemente, você subarticular não, subacromial e, consequentemente, você reduz o espaço ali articular. E isso vulnerabiliza, por exemplo, a lesão do tendão do supraespinhoso. Então são várias questões que, do ponto de vista postural e do ponto de vista estético também, muitas vezes reduzem a possibilidade aí de bons resultados no marombeiro. Perfeito? Então aí, 5 principais perguntas aí que vocês me mandaram, eu respondi no episódio de hoje. Não deixem de compartilhar, se inscrevam no canal, enviem o canal para mais pessoas, compartilhem esse conteúdo com aquelas pessoas que você acreditam que vão ser beneficiadas com esse conteúdo. Não deixe de curtir esse episódio e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like